Esse tema é muito especial. A primeira coisa é a posição de Yeshua em um momento crucial de sua vida. No momento em que ele estava dentro da conclusão de tudo que ele tinha que enfrentar. A maioria das pessoas coloca uma posição dizendo que o Senhor Yeshua foi surpreendido nesse momento da vida dele. Uma coisa que nós devemos sempre prestar atenção é que nunca ele foi surpreendido dentro do plano profético que ele carregava. Por entender que quando ele tinha 12 anos, ele já sabia o que ia acontecer quando ele tinha 30. Então a Bíblia em Lucas 2 nos fala que quando ele tinha 12 anos, ele estava dissertando e conversando com os doutores da lei, com os rabinos. Por quê? Acima de tudo, ele tinha um espírito pronto e não antecipado. Uma pessoa de espírito maduro não está relacionada à sua estrutura física. A maturidade espiritual não tem a ver com idade. A maturidade espiritual tem a ver com entendimento. Por isso, as duas coisas muito importantes dentro da oração é o coração e o entendimento. É por isso que em Mateus 13, Yeshua fala sobre o reino, isso como um mistério, dizendo que muitos ouvem, mas não entendem, veem e não enxergam. Como compreendemos esse princípio? O princípio que ele nos coloca, que ele estava no momento de conclusão profética de todo o seu chamado. Ele começa agora a orar ao Pai, e nessa oração ao Pai, um ponto muito importante no ministério de Yeshua é entender que ele sempre se movimentou com anjos, né? Sempre os anjos estavam se movimentando desde o seu nascimento, que foi anunciado por anjos. Quando ele também, certa vez, disse a Pedro que ele comandava legiões de anjos. E agora nos diz que nesse momento de oração, ele vai orar, e quando vai orar, chama os discípulos, coloca os discípulos à parte, pedem para que eles estivessem orando e intercedendo. E Yeshua começa a ter um momento de profunda intimidade, de uma experiência poderosa na oração, onde o seu suor transforma-se em gotas de sangue. Existe todo um processo dentro disso. E ele faz uma única pergunta ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, e tudo isso, todo nesse processo. Quando ele volta, os discípulos estão adormecidos. A questão é entender esse texto que diferencia dos demais, de Mateus e Marcos, é que em Lucas, esse texto diz que eles estavam adormecidos de tristeza. Mateus aborda que eles estavam adormecidos de cansaço. Marcos fala que eles estavam adormecidos, simplesmente dormiram. Então os três textos do Evangelho usam uma classificação muito interessante sobre esse dormir. A questão é o nosso hábito de orar, é a forma que nós construímos a oração. Durante muitos anos nós pensávamos que a oração era um modelo, a oração tinha um arquetipo para se orar. Nós viemos de padrões clássicos que as pessoas oravam de uma determinada forma, e você conhecia a pessoa que denominação pertencia pela forma que ela orava. Então, se você encontrasse uma pessoa que orasse Senhor, meu Deus e meu Pai, você sabia que era um Senhor orando. Estava muito claro. Se você houvesse alguma pessoa dizendo, não, Pai, porque nós te abençoamos, você sabia o cara era renascer em Cristo ou era Dom Batista. Então, sempre nós criamos estruturas para orar, né? Sempre nós procuramos formas. E as pessoas que começam a orar têm uma dificuldade muito grande, porque elas sempre estão querendo comparar suas orações com as orações que elas ouviram quando se converteram. O grande problema é a forma que fomos evangelizados. Eu sempre brinco com o pessoal na classe ministerial que se você for evangelizado por uma assembleia, você está ferrado, porque para o resto da vida você vai ser assembleano. Se você for por um batista, sempre essa semente está dentro de você. A questão é entender quando nós transformamos aquilo que é revelação e essência em uma administração psicológica de algo que deveria ser uma espiritualidade progressiva. A oração não é lugar de conhecimento, a oração é lugar de revelação. Oração não é lugar de você mentalizar o que você vai orar.
Eu lembro muito que a Valnice fez um trabalho maravilhoso durante muitos anos no Brasil, e ela escreveu um livro chamado Orando a Palavra, e para ajudar muitas pessoas a orar, ela fez uma pizza, né, de oração, que você colocava a cada 1 minuto ou 2 minutos um tema de oração, para que as pessoas pudessem conseguir orar 5 minutos ou 10 minutos por dia. Tamanha a nossa dificuldade de orar. Eu conheço algumas pessoas que falam, mas orar é muito difícil. Nós nunca podemos entender que a oração é um diálogo com o Pai. E o dia que falar com o nosso Pai for uma coisa difícil, nós estamos complicados. Estamos perdidos, porque perdemos a identidade da nossa comunicação e do nosso diálogo com o próprio Deus. Por isso, Yeshua tinha uma maneira diferente de ensinar. Ele nunca ensinou as pessoas com um livro. Algumas pessoas pensam que o discipulado de Jesus era aquele discipulado que ele abria a Torá e ficava o dia inteiro dissertando com seus discípulos. Não. Em Atos 1:1 nos diz que ele fazia e ensinava. Então ele ensinava fazendo. A melhor maneira de você discipular uma pessoa ou ensinar uma pessoa é fazendo. Não é você tirar um rabisco ou um paquete de leis e de estratégia e dizer a você, ore ou faça assim. Não existe uma linguagem para a oração. Não existe um modelo para a oração. Não existe um modismo para a oração. Oração é vida e essência. Oração é alimento, como você tem que beber água e comer alimento todos os dias. Existia um homem chamado Baxter e ele falava uma coisa muito legal. Ele dizia que às vezes nós, durante o dia, comemos sanduíches enormes e alimentamos o nosso corpo, mas damos muitas vezes um copo d'água para o nosso espírito. Nós somos aquilo que alimentamos, e a oração é a lenha que cai dentro da sua emanação espiritual. Pessoas que não oram são pessoas que não reconhecem a voz de Deus, não aprenderam a perceber a movimentação de Deus. Você vai conhecer a frequência da voz de Deus por meio da oração. Você vai conhecer o cheiro de Deus por meio da oração. Eu conheço muitas pessoas que falam, eu conheço a Deus, mas não sabem quando Deus fala, não sabem quando Deus se movimenta, não sabem quando Deus se manifesta. Então precisa de um personal worship para dizer, levante as mãos, dobre o joelho, e quando não, alguém tem que dizer, Deus está aqui, que é uma frase muito ruim. Ninguém poderia precisar nos dizer, Deus está aqui. Porque quando você tem crianças num ambiente onde Deus se manifesta, elas percebem que Deus está. Elas por si mesmas começam a se emocionar e a chorar e percebem a movimentação da existência de Deus. E às vezes nós não percebemos, porque estamos adormecidos em um método de orar. O que nos adormece na fé e na experiência de oração, a primeira coisa é o método. Nós temos dificuldade de abandonar os métodos. Eu orei a minha vida inteira assim. E quem te disse que você tem que passar uma vida inteira orando da mesma forma? Você não pode passar uma vida inteira orando da mesma forma. Eu conheço pessoas que só conseguem orar de joelhos. Mas não adianta você dobrar os joelhos e não dobrar o seu coração. Não ter a sua vida dobrada, a sua estrutura, a sua consciência dobrada diante do Espírito Santo. Eu conheço pessoas que só oram na igreja, porque falam, porque aqui eu me sinto mais espiritualizado. É o maior roubo e o maior engano, porque isso aqui não está feito para roubar Deus de você. E o grande perigo de equivocarmos uma reunião congregacional é quando a reunião rouba Deus de você. Este lugar não pode roubar Deus de você. Este momento não pode roubar Deus de você. O objetivo é entender que a nossa vida de oração, ela nasce com Deus em qualquer lugar. Alguns lugares que você se acha mais confortável para orar. Eu, por exemplo, gosto de orar no meio do mato. Eu gosto de orar em movimento. Gosto de orar falando com Deus. Gosto de orar percebendo um vento. É uma particularidade minha com Deus.
Gosto de caminhadas de oração. Há pessoas que gostam de orar em cima do monte. E alguns me perguntam, uau, mas por que os pentecostais oram no monte? Porque em Lucas está escrito que Yeshua orava nos montes. Ele subia nos montes para orar. Mas isso não é um padrão que ele só vai te ouvir em cima do monte. Porque ele também ensinou em Mateus 6, fecha a porta do teu quarto e ore. Então na montanha, ou fechando a porta do teu quarto, é criando um lugar particular dentro de você. É criando um lugar particular dentro da tua consciência, da tua mente com Deus. Quando nós falamos sobre posição em oração, nós falamos sobre criar uma intimidade, um lugar secreto. E esse lugar secreto não é nada misterioso, que ninguém pode saber, nem você tem que buscar o Sherlock Holmes para descobrir. Você tem que entender que Deus se relaciona com o coração quebrantado. A Bíblia diz em Salmo 51 que Ele não se dobra a sacrifício. Então podemos fazer uma semana de oração e jejum. Mas se não temos um coração quebrantado, tudo isso é pó. É um sacrifício de tolo que não chega a lugar algum com Deus. Crescer com Deus é ser íntegro. Ser íntegro é ser inteiro. Ser inteiro é ser um. Ser um é amar. Por isso, quando nós desenvolvemos o amor naquilo que fazemos, nos tornamos um com Ele. E muitas vezes a oração foi profanada porque sempre a usamos para necessidade. Então uma pessoa chegava diante de Deus e orava, Senhor, meu Deus, eu preciso de um milagre, remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, faz um milagre. E sim, eu ouvia muitas pessoas orando canções. É bonito, é legal, mas não é sua oração. Ou como seguir a cultura católica, que tem aquela famosa oração de São Francisco, dai-me humildade, cara, essa oração é dele, não é sua. Então é uma reza, a oração de Lutero é dele, não é sua. Sua oração é pessoal, sua oração é única, sua oração é verdadeira. Por isso, quando nós falamos sobre reforma de oração, nós falamos sobre aprender a linguagem de Deus, aonde Deus quer se comunicar com a gente, aonde Ele quer reformar o nosso entendimento e nossa estrutura. Eu gostaria de desafiar você para entender um pouquinho desta linguagem com Deus. Gosto muito quando em Romanos 8 Paulo faz uma posição que ele diz que o próprio Espírito corrige aquilo que oramos, que intercede diante do Pai por nós. Porque às vezes oramos as maiores bobagens possíveis. Oramos coisas que Deus nunca responde e ficamos tristes. E Deus não me respondeu porque Deus não responde à sua ignorância. Deus não responde à sua falta de entendimento. Deus respalda coisas que te levam para o propósito e construção do que você deve se tornar nele. Deus respalda aquilo que constrói o testemunho da vontade dele na tua vida, aquilo que te desenvolve em direção a ele. Então a banalidade não é uma coisa que Deus responde. E o grande perigo é quando às vezes nós oramos por banalidades e recebemos. Fala para o seu irmão, nunca esqueça que a murmuração também promove provisão. O povo murmurou no deserto, Deus, queremos carne, 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 carne. Cara, caiu carne do céu como fruto de murmuração. Não foi de uma oração, a murmuração também promoveu milagres. Então, quando vamos entender o que é a linguagem de oração, eu conheço pessoas que falam, eu estava orando, eu cheguei diante de Deus, eu já pedi tudo. Agora não tem mais nada para pedir, então não tem mais o que orar. Não é? É a oração baseada na necessidade, no que você precisa. E não na oração que desenvolve a revelação e o relacionamento com Deus. Por isso que a Bíblia diz que há petições, há clamor, há súplica, há intercessões. Não pode ficar só nas petições.
E a maioria das vezes a igreja ensina apenas a gente a ficar na petição. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus faz aquilo, Deus. E nunca paramos para interceder. A palavra interceder no Novo Testamento é interessante. É Rupert Tuchano, é você sair do lugar que você está e à frente do seu tempo, interceder, intervir por alguém, trazer uma solução. Então hoje nós estamos sendo desafiados a aprender a orar. Deus não resiste a uma oração verdadeira. Sabia? Salomão, quando ele fez um templo, ele orou. E ele disse: Deus, eu estou fazendo esse templo para que você venha habitar nele. E Deus disse: Salomão, eu não vou habitar no templo que você está fazendo, mas eu colocarei o meu nome no templo que você está fazendo. Eu vou colocar o testemunho do meu nome. Sabe que o que Deus não resiste a uma oração. Salmo 51, quando Davi começa: Deus, eu sou um desgraçado, miserável, pecador, pior de todos. Davi se dá conta e começa diante de se expor, se execrar. Ele simplesmente começa a entender a graça de Deus e posicionar o amor de Deus. A oração faz isso. A oração revela Deus, expõe a gente, expõe nossas falhas, expõe nossas, rachaduras na alma. A oração traz avivamento. Em Atos 4 nos conta quando eles estavam frios e haviam perdido a revelação completa do propósito do Pentecostes que havia caído, eles começaram a orar e Deus trouxe um terremoto. E eles foram acordados que a oração gera vida. Avivamento não é troféu de crente. Avivamento é a ressurreição de gente morta. É vida para a morte. Então, quando nós entendemos esse lugar da oração, precisamos entender o que está nos fazendo adormecer. É o cansaço? Quando o cansaço nos faz adormecer? Quando perdemos a revelação aonde nos movemos com Deus. Quando frequentamos uma igreja por hábito, por frequentar, por vício. Um vício de ir à igreja, mas sem revelação, sem proposta, sem vida interna, sem alegria, sem gozo. Isso cansa. O hábito cansa. O hábito rouba a revelação. Quando você cultua, quando você oferta, quando você dizima, quando você canta músicas por hábitos, tudo isso rouba a sua revelação de Deus. É apenas um hábito. E no hábito não há vida, porque ele é híbrido. É um movimento repetitivo, mecanizado. E quando vamos orar. E quando o apóstolo Paulo diz: quando vocês forem orar, levante as mãos de vocês, sem ir e sem contenda. Nós não buscamos os princípios sequer para analisar e cumprir isso. Quando falamos sobre orar, falamos sobre entrar em Deus e descobrir um lugar tão incrível que cada vez que você entra em Deus, você conhece uma dimensão nova do que Ele é. Um dia você chora, outro dia você fica quietinho, outro dia você grita, outro dia você pula, outro dia você rola. Sabe? Nunca é a mesma coisa. Porque Deus é um universo de revelação. E a oração nos coloca dentro dele. Então, em primeiro lugar, ele estava cansado. Pessoas cansadas não podem ter revelação. Quando o povo de Israel estava no Egito, Faraó, para cortar a revelação da identidade deles, aumentou a carga horária deste povo para que esse povo ficasse cansado. Pessoas cansadas não produzem nada. Pessoas cansadas não alcançam revelação. A segunda é a angústia. Eles adormeceram porque estavam angustiados. A angústia cega a tua visão espiritual. E por quê? Porque em João 14, Yeshua falou uma coisa muito clara: não turbeis o coração. E a palavra turbar significa turvar os olhos e fechar os ouvidos.
Então uma pessoa quando está angustiada, ela está com a visão turvada, ela não enxerga direito. E os ouvidos estão tapados. Deus pode falar, pode se mover, pode fazer, mas você não percebe e não ouve nada. Porque a angústia promove isso. Coração turvado, audição tapada. Então oramos e a maioria das vezes usamos aquela velha e tradicional frase: eu estou orando, mas Deus não está ouvindo. Eu estou orando, mas Deus não está fazendo nada. É porque na verdade estamos cegos e surdos. A angústia faz isso. E quando não há aquela frase clássica: quando eu estou em luta, eu oro mais. Todo mundo diz assim: quando eu estou enlutado, eu oro mais. Cara, então tu tem que viver em luta todo dia. Tem que viver em tribulação todo tempo para aprender a orar. Oração é vida. As tribulações não podem ser a lenha da sua oração. A lenha da sua oração deve ser o amor, a revelação com Deus. Sabe? Então, quando nós nos posicionamos e entendemos aonde está nossa posição de oração em Deus, eu oro para que Deus possa nos acordar. Precisamos acordar em oração. Entender a oração como uma coisa natural. O que é natural? Natural é aquilo que você não põe roupa para fazer. Natural é aquilo que é comum, no carro, em casa, na rua, com os amigos, em qualquer lugar. É natural. Comendo. Tem muitas pessoas, vamos orar para comer, mas você ora para comer por tradição, por gratidão ou por gozo? Você tem que entender. Se for por tradição, é morte. Tudo isso é obra morta. Agora, se for por vida, revelação e gozo, é real. É válido no reino de Deus. Eu gostaria que você pudesse, essa noite, prestar atenção nisso. E nós estamos aqui para dedicar um tempo que julgamos precioso na oração. E a oração uns pelos outros. Quantos gostam de orar pelos outros aqui? Tem certeza? Vamos falar um pouquinho da mentira na oração? Irmão, eu estou orando por você, viu? E não ora. Isso é mentira. Você não está orando, cara. Você só ilude o irmão para dizer que está orando por ele. Ou podemos falar da discordância. Que é aquela pessoa que fala: pastor, irmãos, ora por mim. Então, pastor, os caras estão orando por ele à noite e ele está dormindo. É uma discrepância nisso, não há uma harmonia. Não há uma sintonia, não há uma concordância. Então a oração também tem que ter uma linguagem de concordância. Quando você pedir alguém para orar por você, ore junto com ele. Olha, você está aí orando numa campanha de jejum, apresenta a minha vida, cara, entra também. É a concordância da oração. Isso é o alinhamento. Entendeu? Quando fazemos isso, criamos justiça na oração. E aí aprendemos a crescer em oração. Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre orar em todo o tempo. Como? Orar no Espírito. Cara, você ora em língua. É lindo aprender a oração em línguas. E por quê? A Bíblia diz que quem fala em línguas não fala a homens, fala a Deus. Então não tem que ter vergonha de orar em línguas. Bom seria se você pudesse orar em línguas todos os dias da tua vida. Eu não tenho isso, então busca, pelo amor de Deus. Que isso é para você. Deus tem isso para você. O Espírito Santo tem isso para a tua vida. É o desejo dele que você aprenda a se desenvolver. Orar em todo tempo, em espírito, em coisa estranha. Eu não quero falar porque está gravando, mas eu conheci um irmão também que era exagerado. Então ele ligava de vez em quando pra gente, e falava: alô, ele lá basfuriando, calabaço, ele vai, eu disse: cara, por favor, sou eu. Ô José, sou eu. Eu digo: cara, eu quero falar com você. Ele não parava. Não, o fogo tá grande demais. Pô, cara, equilíbrio. Quando o Espírito Santo te dá esse dom de língua, te inspira, esse dom está estabelecido em você.
Então, naturalmente, você vai ter momentos que você vai sentir essa inspiração, essa presença de Deus e essa motivação a orar em Deus. Entendeu? Quando compreendemos isso, então, chega um momento que eu dizia, cara, não é orar todo o tempo. Você encontra o cara na rua, labachuriando, abaixei. Não, cara, não é isso. Entenda. Paulo vivia numa igreja que todo mundo orava, todo mundo era doido, orava muito, ele aquela canela de fogo mesmo. Paulo um dia chegou e falou, gente, eu oro mais em língua que todos vocês. Mas vamos ter um pouquinho de consciência. Temos que orar em língua, sim, mas orar também com entendimento. Orar com propósito. Entender o que precisamos orar. É uma coisa incrível quando você começa a fazer isso. Sabe que nós começamos a orar essa semana pelo novo local. E eu andava esses dias todos nesses bairros, não via lugar algum. Já vi 3 hoje. Então eu digo, o negócio funciona. Olha só, funciona. Quando você olha com entendimento. Quando você foca o entendimento, põe naquilo, Pai, estou orando por isso. E a oração pelo próximo, uma coisa linda. Um dos textos mais bonitos que eu gosto muito da Bíblia é quando nos diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Existe um poder quando você intercede pelos seus amigos. Existe um poder quando você intercede pelos seus filhos. Existe uma autoridade quando você ora por aqueles que têm o teu sangue. Entendeu? Você tem autoridade sacerdotal o teu sangue. Então, quando você intercede pelo teu sangue, você está posicionando o plano de Deus dentro da tua geração e da tua descendência. Por isso é poderoso quando nós oramos por aqueles que são nossos parentes, que estão ligados a nós. Que possamos, sabe, de verdade, nos colocar.